Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma aula de Sociologia da segunda série do ensino médio. Professor Rodrigo Marques. Socorro, ele é diferente. Xenofobia. Vamos tratar então, nesse assunto da aula de hoje, um pouquinho sobre o que é xenofobia. A habilidade, refletir e compreender a palavra xenofobia. Xenofobia. O que é xenofobia? Xenofobia, no dicionário de Sociologia, está escrito assim: é o medo de estrangeiros, sentimento este com fundamento na cultura. Tem sido frequentemente associado à recepção hostil dada em sociedades e comunidades e a imigrantes. Em alguns casos, a xenofobia tem origem em um medo autêntico de estranhos e do desconhecido, embora, com mais frequência, tenha uma base mais concreta, especialmente na medida em que envolve a concorrência por empregos ou preconceito de natureza étnica, racial ou religiosa. Isso é xenofobia. Ou, sintetizando aí a questão da xenofobia. Xenofobia é o medo, a aversão àquilo que é diferente de nós. No caso, está relacionado à cultura, porque, dependendo da situação, toda cultura que é diferente da nossa, nós temos um pouco daquele olhar preconceituoso, olhar discriminatório em relação àquilo que nós não conhecemos, por causa do medo. Então, essa é a relação da xenofobia. Esse vídeo, Quebrando o Tabu, ele vai trazer exatamente essa ideia para nós do que é, quebrando a ideia da xenofobia. Perceberam aí, a relação desse vídeo contra a xenofobia, quebrando o tabu. Imaginem agora a nossa relação, país Brasil, país continental, se nós tirássemos realmente todos os estrangeiros de nosso território nacional, relacionados a essa questão da xenofobia, se tirássemos todos eles, quantos brasileiros realmente sobrariam? Será que realmente nós, brasileiros, estaríamos felizes com essa relação? Para entender mais um pouquinho, eu vou passar mais um vídeo para ver então como nós deveríamos, pelo menos, agir dentro dessa relação. Percebemos aí, nesses dois vídeos, a mesma relação, só que de formas diferentes.
Um falando da questão, né, contra o tabu, no caso, contra o tabu xenofobia, ou seja, um medo daquilo que é diferente de nós. No caso comercial inicial, que é o da Alemanha, do supermercado, retirando todos os produtos importados, só sobrou aquele produto que é nacional. Aquilo que é nacional, todo mundo já conhece, então você vai ter que aceitar somente aquilo, e excluindo então os demais. Já essa relação demonstrou que as pessoas ficaram totalmente insatisfeitas naquele momento com a falta dos produtos que eles gostam de alimentar, experimentar, etc. Já no segundo vídeo, percebemos que na relação natural, criança, né, todas elas desconheceram essas palavras que nós conhecemos, como a palavra xenofobia, racismo, né, discriminação racial, discriminação total e assim por diante. Elas desconheciam essas palavras. Percebemos então que tudo isso foi ensinado a elas e elas aprenderam a ter medos, no caso a xenofobia, o medo principalmente do estrangeiro, porque ele é totalmente diferente da nossa realidade. Mas, se colocássemos essa relação de um estrangeiro para uma criança, a criança praticamente aceitaria de forma incondicional aquilo que é diferente dela. E ela achar isso interessante e iria começar a perguntar, questionar para saber mais sobre essa pessoa. Dentro dessa questão, né, vamos compreender um pouco sobre as nossas questões dentro da sociologia. Como que nós devemos aplicar essa relação? Aí temos o estranhamento da realidade. Na sociologia, no primeiro ano, nós vimos muito essa relação do estranhamento da realidade. Por quê? Aquilo que não é natural, eu tenho que agir como natural. Já aquilo que é natural, eu tenho que agir como diferente. Dentro dessa relação, para compreender aquilo que eu não conheço. Por isso, estranhamento da realidade. Dentro dessa questão, então, eu tenho que naturalizar aquilo que realmente eu não conheço. Como chamamos essa questão de naturalização? Chamamos de relativismo cultural, ou seja, é a perspectiva que se coloca, né, dentro da relação da outra pessoa. Quem disse isso? Franz Boas. Ele foi um sociólogo que analisou essa relação, né, do relativismo cultural. E ele fala assim, da perspectiva antropológica, nós temos que observar as culturas diferentes como se fossem iguais a nós. Mas, professor, isso é possível? Sim, se você parar de pensar na sua própria cultura, ou seja, a ideia de etno, né, centrismo que nós temos, e começarmos a pensar na cultura nova que nós estamos inseridos. Por isso a ideia da experiência do novo sempre realmente é meio conflituoso, porque ainda nós temos aquele medo, aquilo que está pertencendo a nós. Mas só que nós aprendemos o que é novo, naturalizando essa nova realidade, então praticamente vamos deixando de lado esse medo e aceitando aquilo que é novo para nós e aprendendo um pouco mais sobre essas diferenças. Então, tanto o estranhamento da realidade como o relativismo cultural, que significa se colocar no lugar do outro, como é utilizada a palavra empatia, né? Tomar a dor do outro, se colocar no lugar dessa outra pessoa. Da mesma forma, o relativismo cultural significa que você tem que conhecer essa nova cultura se colocando no lugar dela. Ou seja, você como se nascesse naquele lugar, né, naturalizando todas as coisas que estão ali presentes e deixando a sua cultura de lado. Ou seja, a sua cultura etnocêntrica, aquilo que você julga ser melhor. Perguntas. Na sua opinião, existem grupos sociais que são mais perigosos que outros? E de onde vem essa ideia de que existem culturas ou grupos que são mais perigosos que outros? Essas duas perguntas estavam ontem no vídeo, né, exibido pela professora Jennifer, né, Sociologia segundo ano também. Tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula e até mais.